Bom dia, precisamente às 6h40, Cris Dutra, de segunda a sábado às 6h40 da manhã, quando tudo dá certo. Bom dia, psicanálise. Tem dia que não dá certo, tem dia que dá certo. Hoje deu certo, cá estamos. Bom dia, Mari. Meu comentário aqui hoje é uma das coisas... Bom dia, Pedro. Acho que é um dos pontos mais originais assim da obra do Winnicott. Camille Carnelossi. Bom dia. Os pontos mais originais da obra do Winnicott. Tem muitos pontos originais, né? O André Green tanto trata o Winnicott como sendo o psicanalista mais criativo depois de Freud. E realmente tem coisas aí que são muito únicas, assim, um jeito de pensar muito específico dele. Ana Rocha, bom dia. E essa ideia de sobrevivência é muito interessante, né? E extremamente necessário, assim, acho que independente da sua abordagem dentro da psicanálise. Bom dia, Rayane. Independente da sua abordagem, Évila, provavelmente. Independente da sua abordagem, a questão da sobrevivência é muito importante, assim, no sentido dos ataques que vão acontecer na clínica com alguns tipos de paciente. Até teve uma pessoa que comentou assim no vídeo: você sempre fala isso, não é comigo, você fala sempre a mesma coisa em 3 vídeos. Então, de 400 e poucos vídeos que eu postei, acho que uns 3 ou 4 eu já falei desse assunto, mas eu falo mais uma vez e de outra perspectiva, né? Essa questão de sobrevivência. E é bem interessante, assim, porque essa ideia de sobrevivência vem principalmente a partir de pacientes antissociais para o Winnicott. Mas que nós podemos pegar essa ideia do paciente antissocial e transportar para outros tipos de pacientes, para outros tipos de situações clínicas. Inclusive, né, até o sentido um pouco de contratransferência faz um outro sentido a partir dessa perspectiva. O que aconteceu aí? O Winnicott, para chegar na ideia de sobrevivência significa sobreviver aos ataques. O analista vai sofrer ataques do paciente, do analisante ali, e que precisa sobreviver a isso, né? Significa o quê? Significa não retalhar, mas também não significa ser completamente neutro. Então, isso muda aquela questão da contratransferência, porque na contratransferência não se deve atuar por aí nunca, não se deve responder daí. Então, em tese, deveríamos ser neutros em relação a isso, ou interpretar isso simplesmente, e o Winnicott, ele mostra a importância de ficar num lugar bem paradoxal, assim, né? Um lugar complexo, que é receber esses ataques, suportar esses ataques, mas também dizer que sofre esses ataques e reconhecer o potencial agressivo no outro. Então a coisa começa ali, principalmente em tempos de guerra, bom dia, Naira, em tempos de guerra, em que as crianças eram deprivadas, ali, tiradas dos seus pais, perdiam seus pais, e elas iam para abrigos. E nesses abrigos que você tinha lá, o Winnicott, ele fazia parte, ele recebeu essas crianças e ele fala assim do que era o normal de se esperar, né? Crianças que passaram por essa experiência de ser tirado do seu lar, de ter perdido seus pais, de ser deprivadas, né, de ter perdido sua liberdade após um tempo dentro de um processo de autonomia, liberdade com os pais, ou si mesmo, enfim. Ele fala que o que se esperava era que essas crianças que chegavam ali no albergue, né, no abrigo, meio que se comportassem mal, né, mostrassem a sua revolta por terem sido tiradas de um processo, por ter sido tirada de um lugar, por ter sido tirada de um certo cuidado. E por conta disso, elas apresentavam essa reação aí, muitas vezes subversiva, muitas vezes antissocial. Então elas começavam a atacar tudo que tinha ali. E ele até coloca assim: o que se espera de uma criança que passe por isso, né, a criança ou adolescente que passe por isso, é que tenha esse comportamento de testagem do ambiente. Ele fala que preocupava muito mais aquela criança que chegava e ficava quieta, que aceitava aquela situação, que simplesmente se submetia àquela situação. Ele fala, muitas vezes, para essa criança que simplesmente aceita essa situação, significa que perdeu-se a esperança em algum tipo de mudança possível.
Ele fala, agora aquela criança que chega ali e toca o puteiro no lugar, né, testa, quebra, provoca, arruma briga, etc. Ele fala, essa criança, ela sim, ela consegue de alguma forma expressar ali o seu lado mais verdadeiro, né, o seu self verdadeiro, no sentido de realmente uma revolta diante dessa privação que ela sofre. Aí, vou pegar aqui, você encontra no texto do Winnicott o Privação e Delinquência, é o livro dele. Você tem lá vários textos sobre isso, mas tem a primeira parte que ele conta muito dessa experiência aí dentro dos abrigos, dentro do abrigo. E aqui, no caso, eu vou pegar dentro do livro do Adam Phillips, Winnicott, esse livro aqui chamado Winnicott, que eu usei para fazer o Winnicott do zero. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu fiz uma série aí no YouTube chamada Winnicott do zero, em que eu trabalhei esse livro. E ele fala assim, ó, veja só, está na página 106 e 107. Na minha opinião, o melhor livro para você começar a estudar o Winnicott é esse livro aqui, do Adam Phillips, porque ele é um cara justo na sua leitura e consideração sobre o Winnicott, assim como o André Green, porque ele é um cara que tanto ele vê as qualidades e a importância do Winnicott, as contribuições do Winnicott, mas ele também não entra naquela idolatria, né, nem naquela politicagem em cima de Winnicott. Mostra aí a sua importância, mas também mostra os seus limites, né? Diferentemente de alguns outros lugares que colocam o Winnicott como o Winnicott no céu, Deus na terra, né? O Winnicott montou tudo, e tudo só pode ser com o Winnicott. Às vezes eu escuto umas besteiras do tipo, então no paciente de hoje em dia, né, só o paciente de hoje em dia que nós vamos encontrar na clínica, os outros autores não funcionam mais, tem que ser o Winnicott o tempo todo, né? Vende-se essa ideia ingênua e completamente limitada, né? Porque você pega uma pessoa que segue uma abordagem lacaniana, ela consegue atender as problemáticas contemporâneas, um kleiniano consegue atender as problemáticas contemporâneas, um winnicottiano consegue atender as problemáticas contemporâneas. O que acontece é que precisa aprofundar nos estudos, sair, né, não ficar só no autor original e pegar os comentadores que vieram dali para frente, os continuadores. Então tem muita coisa, tá? Mas já ouvi essa besteira. Então às vezes coloco o Winnicott nesse lugar assim de uma idolatria muito grande, que eu acho ruim, né? Então, fora que alguns lugares ainda colocam que só eles sabem ler o Winnicott como o Winnicott verdadeiramente é. O Adam Phillips não vai por essa via, né? O Adam Phillips, ele é o cara que ele apresenta a teoria do Winnicott, ele apresenta a história do Winnicott, e ele acaba inclusive com uma colocação que eu acho muito legal, de precisar nos curar do autor para poder seguir essa abordagem. Aliás, eu posso fazer isso num bom dia e falar sobre essa questão de se curar do autor. Enfim, nesse texto aqui ele fala assim, ó, a criança, diz assim, ó, a consistência do setting estava ligada com a concepção de Winnicott daquilo que ele chama em seu artigo a verdadeira natureza da casa. Neste ambiente suficientemente bom, a criança só pode acreditar e confiar em seus pais se estes lhe oferecerem a oportunidade de testar sua bondade. Veja, esse testar sua bondade associe a expressão suficientemente bom. Suficientemente bom implica também ser suficientemente mal. Ser suficientemente em termos de cuidado também implica um pouco de falta de cuidado. E essa ideia aqui, apesar de trazer aqui a questão dos testar a bondade dos pais, não podemos esquecer que essa ideia surge principalmente aí desse raciocínio dentro da tendência antissocial, desse texto sobre a privação e delinquência, e que isso vai gerar essa ideia e que ele vai levar para outros campos, vai levar para outras situações que qualquer criança no seu desenvolvimento normal, ela vem uma fase que ela testa os pais, testa o ambiente. Inclusive, quando você pega crianças, por exemplo, adotivas, isso daqui é muito claro, assim, inclusive tem até 3 fases muito comuns, pelo que eu já conversei assim com pessoas que eu conheço, né, que ou que são adotivas ou têm filhos adotivos, que contam que tem realmente essas 3 situações. Mas vamos lá, mas isso acontece em qualquer situação. Então, testar sua bondade, isso envolve permitir o que o Winnicott chama, em outro lugar, de quase o atributo mais sagrado da criança: ter dúvidas a respeito do self. A criança precisa testar repetidas vezes a habilidade deles de continuarem sendo bons pais, apesar de qualquer coisa que ela possa fazer para machucá-los ou chateá-los. Então vem uma fase que a criança vai testar o ambiente, que ela vai atacar o ambiente, que ela vai fazer
esses constantes ataques, ver se o ambiente sobrevive. Quando eu falo ambiente, são os cuidadores, os pais. No caso aqui do abrigo, era a situação de abrigo, se sobreviveriam. Pais adotivos, se conseguem suportar essa criança testando o ambiente. Então, qual que é a ideia? Vamos imaginar que ele traz aqui 3 situações, ele fala assim, 3 respostas comuns da criança à colocação em um albergue. Lembrando que toda essa ideia parte do albergue que eu posso transportar para outras situações. Então, ele coloca assim, ó, na curta primeira fase, a criança é extraordinariamente normal. Ela apresenta esperança renovada, ela raramente vê as pessoas como elas são, e a equipe e as outras crianças ainda não tiveram nenhuma razão para começar a desiludi-la. É um estágio perigoso, porque o que ela vê e aquilo a que ela responde frente ao guardião e sua equipe é seu ideal, de que seria um bom pai e uma boa mãe. Então a gente pode resumir essa primeira fase no momento de ideal. O Winnicott gosta de trazer que essas crianças que eram trazidas para o albergue, num primeiro momento elas entravam nessa tentativa aí, né, de uma esperança renovada porque ainda é possível ter esperança, né? O Winnicott traz no texto a tendência antissocial quando isso não é mais possível, quando a esperança é perdida, né? Então, e também a gente pode pensar, o que é muito comum, crianças que são adotadas, por exemplo, num primeiro momento vem uma lua de mel ali, né? A esperança renovada, a idealização dos pais, a idealização do lar, a idealização de toda a situação. Só que a gente não pode esquecer que essa criança, pensando nessas 2 situações, as que foram para o abrigo, uma criança que foi adotada, ela passou por uma experiência que ela toma muitas vezes como rejeição, ou como uma perda, ou como uma ruptura. Então, quando ela começa a entrar naquela perspectiva da idealização, da esperança renovada, a ameaça de que ela pode perder mais uma vez aparece. Então, mais uma vez eu posso perder esse lugar, mais uma vez eu posso ser arrancada daqui, mais uma vez eu posso ser descontinuada desses cuidados. Então, por conta disso, o que ela faz? Ela vai para um segundo momento. Então, no primeiro momento, idealização. Segundo momento, esse estágio há para a criança a quebra de seu ideal. Ela se lança a esta fase inicialmente testando o prédio e as pessoas fisicamente. Ela quer saber o quanto de danos consegue provocar e o quanto consegue provocar impunemente. Então ela se descobre que pode ser fisicamente amparada, ou seja, que o lugar e as pessoas que estão ali não tem nada a temer dela fisicamente. A criança começa a testar mais sutilmente, colocando um membro da equipe contra o outro, tentando fazer com que as pessoas se denunciem umas às outras e fazendo tudo o que pode para favorecer a si mesmo. Então, numa segunda fase aí, depois da idealização, começa a testagem, começam os ataques físicos, inclusive. E pensando isso dentro do ambiente ali, do abrigo, quebrar coisas, arrumar briga, sair na mão com alguém. Pensando, por exemplo, ali numa situação de adoção, por exemplo, né, obviamente nem todas passam por isso, mas você tem aquele enfrentamento de dizer você não é meu pai, você não é minha mãe, você não sei o que, né, aquela situação conflitiva, claramente conflitiva, e que depois, aos poucos, percebendo que essa parte física sobrevive, né, suporta esses ataques mais confrontativos, mais diretos, começam os ataques mais sutis, aquele ataque que na verdade vai dentro de pequenas manipulações, tentando colocar as pessoas dessa creche, desse abrigo, umas contra as outras, colocando ali, pensando na situação de adoção de um pai contra a mãe, ou contra o irmão, ou contra não sei o que, aquela sutileza. Então esse é um segundo momento dentro do segundo momento. E aí vem o terceiro momento, que diz assim, ó, e finalmente, se o abrigo resiste a esse teste, a criança entra na terceira fase. Ela se estabelece com um suspiro de alívio e se junta à vida do grupo como um membro comum. Então esse é o terceiro momento chamado de sobrevivência. O ambiente sobreviveu. Então primeiro, a situação ideal. Segundo, o ataque ao ambiente. Terceiro, sobrevivência. Então aqui o Winnicott está mostrando a importância disso e que meio que nessas situações que eu coloquei, abrigo, uma situação de adoção e muitas vezes num desenvolvimento normal de qualquer criança, até colocar ali, consegui enxergar um pouquinho, situações de escola que são assim, você tem esse ataque e esse ataque está pedindo algum tipo, né, de contenção e sobrevivência. Vamos imaginar duas coisas necessárias pensando em sobrevivência.
Primeiro, se existe o ataque e existe, né, o repúdio imediato, existe a retaliação, isso é ruim. Então imagina, está no momento ideal. E desse momento ideal, quando vai para o ataque, essa criança, por exemplo, é devolvida para o lugar de adoção. Ela, dentro, sei lá, da instituição, ela é expulsa ou ela recebe um castigo. Tudo bem, um castigo pode até ter, né? Um castigo de uma certa privação de uns dias ou de uma atividade ou outra e poder voltar para cá. O lance é você, por exemplo, excluir ela da situação. Né? Então você excluir, você repudiar completamente, você retalhar, isso é ruim. Quando tem retaliação, não teve sobrevivência do ambiente. Mas também não podemos esquecer que aquela aceitação incondicional também é ruim. Porque se a criança está oferecendo os ataques, está fazendo esses ataques, ela está testando para ver o potencial agressivo dela e quanto o outro suporta esses ataques. Só que se o outro suporta simplesmente assim, isso, me ataque, destrua aqui, quebre, bote fogo, bata na minha cara, etc., ela cria, né, a situação que é criada é de um senso de irrealidade. Irrealidade porque ela está exercendo o seu potencial agressivo, mas o seu potencial agressivo não tem ressonância nenhuma no ambiente. Logo, é irreal esse ambiente. Logo, não é possível confiar nesse ambiente. Então, duas situações que o ambiente não sobrevive. Retaliação, ou seja, se tem retaliação, eu não posso habitar nesse ambiente, nesse mundo. O que eu faço? Eu venho para uma retração. E às vezes a formação de um falso self. Então, se eu tenho esse ataque, não sobrevive, retalia, a realidade não é possível. Aí eu vejo a relação que eu coloquei, a sobrevivência do analista e o sentido de realidade. A realidade não é possível, ela é retalhadora, eu preciso voltar para dentro. Se no oposto disso eu ataco e tenho uma aceitação incondicional exagerada, os meus impulsos agressivos não são reconhecidos como agressivos, não tem efeito na realidade, essa realidade também não é real. Então não existe realidade aqui. O que vai acontecer? Também vai ter uma volta para dentro, um retiro para dentro. Então duas situações. Retaliação, aceitação incondicional são duas situações de irrealidade. Para o Winnicott, e esse é o ponto que eu falei que é um conceito super original dele, a realidade tem um sentido bem diferente em Winnicott do que para Freud. Para Freud, a realidade ela é frustrante. Para Freud, a realidade chega e ela vai meio que contra o princípio do prazer. Haja fantasia para conseguir deformar aspectos da realidade para que o prazer possa se perpetuar. Para Winnicott, a realidade não é desprazerosa. Para Winnicott, o grande prazer está na realidade, que é o lugar em que eu posso viver. Então, eu só posso viver na realidade. Só que para eu conseguir confiar na realidade, a realidade tem que suportar a mim, tem que sobreviver a mim. Então, é bem interessante isso, porque esses ataques precisam de, por um lado, a sobrevivência e, por outro lado, dizer assim, olha, você me machuca com isso. Mas, apesar de você me machucar com isso, eu continuo aqui. Não gosto disso, mas continuo aqui. Veja a sobrevivência aí. E você pode enxergar, por exemplo, né, também a gente pode ampliar o sentido de sobrevivência, porque a sobrevivência aqui já a gente está pensando no cuidado materno, com a criança e tudo mais. Mas se a gente ampliar isso, a noção de sobrevivência, por isso que eu falei, mesmo que você não seja winnicottiano, a noção de sobrevivência é muito importante, eu posso pensar inclusive no Édipo. Aquela fase que a criança fálica, ali no momento fálico, está atacando os pais, e ela precisa que os pais sejam mais fortes do que os seus impulsos. Porque se os pais não forem mais fortes que seus impulsos, o que vai acontecer? Vai ter uma retração dos impulsos. Então ela quer se expressar, ela quer atacar, ela quer exibir sua sexualidade, por exemplo. Reich, inclusive, fala isso, né, da importância dos pais suportarem a sexualidade da criança, né, não no sentido de uma hiperestimulação, mas no sentido de serem permissivos, assim, a sexualidade está ali e deixar que isso possa acontecer e que possa a própria criança dar destino para isso depois. Assim como a sua agressividade. Porque se existe uma repressão imediata, se existe uma retaliação imediata, os impulsos não podem ser exercidos. Então, pensando no Winnicott, a sobrevivência impossibilita o senso de realidade, né? Se não tiver a sobrevivência, não tem realidade, mas tem sobrevivência, é possível a realidade, e ampliando a coisa, levando para coisas mais edípicas, é a possibilidade do exercício dos impulsos agressivos eróticos na realidade, e levam a uma expressão muito mais saudável, porque se tiver retaliação, pensando em Winnicott, se tiver repressão, pensando em Freud, em Reich, você tem uma retração disso, e aí você vai ter uma contenção
E agora a gente pode pensar nos dois. Essa contenção para dentro vai levar a uma situação de uma bomba relógio. Pode ser que em algum momento, do nada, venha uma explosão de fúria, por exemplo, fora de contexto. Então, olha quanta coisa legal dá para pensar em cima da ideia de sobrevivência do analista, que a gente precisa utilizar em vários tipos de situações clínicas, como, por exemplo, com pacientes borderlines, é necessário essa ideia de sobrevivência. Muitas vezes na clínica da histeria eu percebo que é necessário a sobrevivência, que a histeria tem essa característica de atacar e furar. E antes que venha com interpretações que vão fazer com que a pessoa se retraia, poder chamar, né, para mostrar o exercício dessa força agressiva para fora e poder fazer uma contextualização. Então dá para usar em muitas coisas, dá para usar tanto na clínica winnicottiana, quanto dá para pegar isso e ampliar a clínica clássica, a clínica tradicional ou de outros autores. Então é isso aí. Alguns recados. Dia 12 de março começa o curso Psicoterapia Winnicottiana, Teoria e Clínica do Brincar e Realidade, que são 8 aulas bem legais em cima do livro Brincar e Realidade. Pensar, isso que eu estou falando inclusive faz parte do raciocínio do Brincar e Realidade. Tem lá também. Em que eu vou trabalhar 8 semanas com acompanhamento no Telegram. E além dessas 8 aulas, e uma das aulas inclusive é sobre o André Green criticando alguns pontos da obra do Winnicott, que é bem útil para pensar na clínica. Então, além dessas 8 aulas, também tem 6 aulas bônus do curso Desenvolvimento Emocional Primitivo. Então, você tem aí 14 aulas para assistir, para estudar. Então, dia 12 de março começa esse curso, daqui a pouco eu faço a divulgação lá no meu canal no Instagram. Lembrando também que amanhã tem grupo de estudos, o Praxis Lacaniana, que nós trabalhamos aí ao longo do semestre todo, vamos trabalhar o texto do Lacan e textos do Bruce Fink, e que também quinta-feira tem outro grupo de estudos que eu estou trabalhando nesse semestre, o Inferno do Dever, o Discurso Obsessivo. Então é isso aí, bom dia psicanálise para vocês, bom dia ser sabendo, bom dia para vocês e até amanhã, se tudo der certo, em mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau, YouTube.